Bom dia. Cumprimento o Sr. Vice-Reitor, a Sra. Comissária Vestager, o Sr. Diretor da Faculdade, o Sr. Primeiro Rodrigues, a todos os presentes, muito bons dias. Eu queria, em primeiro lugar, assinalar que é um duplo prazer para mim poder estar presente nesta sessão. Nesta sessão que também assinala a Cátedra Jean Monnet, naquela que foi a minha faculdade. E esse duplo prazer tem a ver com uma dupla circunstância. I was saying that it is a particular pleasure for me for two different reasons. First, because I returned to my alma mater. I am a former student of the Law School of the University of Lisbon. I became a lawyer which defined who I am, and I became a citizen as a student of this university. I taught at this university. It is certainly always a pleasure to return. And secondly, because I'm followed by Ms. Vestager, the European Commissioner. Its role has been instrumental in reaffirming the promise of capitalism and democracy in this era of globalization, and her willingness to exercise the full range of powers available to regulators in a global context has been inspiring, certainly. Pediram para falar sobre a globalização do direito da concorrência. E isso também coloca questões específicas a alguém que neste momento não se limita a ser um advogado, um jurista, mas é também um membro do governo português. Eu tenho que me despir um pouco dessas vestes para poder aqui falar. Queria deixar claro que falo sobre o mundo global e sobre o papel do direito da concorrência neste mundo global e não propriamente da realidade local de que nos ocupamos mais cotidianamente. E a esse propósito gostava de caracterizar aquilo que é a situação da economia global neste momento e os problemas com que se confronta o direito da concorrência também a nível global. Nós estamos confrontados, nesta altura, com uma concentração muito significativa em várias indústrias. A globalização, a eliminação de barreiras à circulação de mercadorias, de capitais, de serviços, criaram grandes conglomerados mundiais que têm um poder de mercado muito significativo. Particularmente no setor tecnológico e da economia digital, o crescimento muito acelerado da tecnologia e a inovação que alguns atores muito recentes no mercado puderam conquistar, concederam-lhes um poder sobre consumidores, sobre as autoridades, que são muito significativos. E se é verdade que estas grandes empresas, e escuso de as designar as 6 grandes empresas do setor tecnológico, se afirmaram como extremamente inovadoras e com isso conquistaram muito rapidamente uma posição de muito destaque na economia global, a verdade é que também conquistam agora, pelo conhecimento que têm dos consumidores, pela informação que têm, porque dependem da informação que têm sobre os consumidores para o seu próprio modelo de negócio, pelo poder económico que também asseguraram, estão neste momento também, eventualmente, a constituir-se já como inibidores de concorrência, na medida em que o seu poder de mercado pode constituir mesmo barreiras à entrada e à inovação que possa ser apresentada por outros concorrentes. Isto tem seguramente um impacto nas nossas sociedades, tem um impacto na forma como encaramos o capitalismo, a forma como encaramos a democracia. Na verdade, a promessa do capitalismo é que aqueles que são capazes de trazer produtos mais inovadores, que vão mais ao encontro das necessidades dos consumidores, tenham uma oportunidade justa de aceder ao mercado. A eliminação de barreiras à entrada de concorrentes inovadores é, portanto, uma das condições fundamentais, uma das promessas do capitalismo. E é também uma das capacidade de, como cidadãos, podermos aceder livremente à informação, podermos fazer as melhores escolhas no mercado, é também uma condição da democracia, deste sistema em que um homem
tem um voto e cada cidadão tem o direito de escolher o seu caminho autonomamente e em liberdade. E, portanto, esta concentração de poder de mercado ao nível global coloca e confronta os cidadãos, confronta por isso também as autoridades políticas com escolhas complexas que exigem depois a ação. Mas, na verdade, nos últimos anos, aquilo que temos assistido é precisamente a um conjunto de circunstâncias que, por esta acumulação de poder de mercado, leva a consequências que vamos assistindo cotidianamente. Por um lado, a influência das plataformas tecnológicas de acesso à informação tem produzido alguma degradação da qualidade da nossa democracia. A massa de informação que hoje em dia circula pelo mundo é absolutamente avassaladora. Nos últimos 2 anos, a quantidade de dados que foram criados supera tudo aquilo que historicamente tinha sido acumulado na história da humanidade. Esta massa de informação, que está acessível a todos, não é possível de selecionar por cada um dos cidadãos isoladamente. E, portanto, estas plataformas de acesso à informação, estas redes sociais, selecionam para nós a informação a que acedemos, em função daquilo que supostamente são as nossas preferências, mas, sobretudo, em função daquilo que foi o nosso tráfego anterior nas redes sociais e no acesso à informação. Isto é importante para podermos navegar neste mar de informação, mas, por outro lado, também pode produzir um estreitamento da informação, um estreitamento da própria liberdade de escolha da informação a que queremos aceder. E este estreitamento da informação, quando não estamos todos expostos à mesma informação, mas, pelo contrário, vamos sendo direcionados quase com preferências individuais, tem proporcionado também um estreitamento do debate público. Nós recebemos informação que reforça as nossas convicções anteriores. E este é um problema para a democracia. Por outro lado, também, como dizia, nós vemos uma enorme concentração de poder empresarial. E esta enorme concentração de poder corporativo, esta enorme concentração de conhecimento sobre os consumidores, constitui uma fortíssima barreira à entrada de novos competidores no mercado global e em alguns setores. O acesso à informação e a acumulação de resultados tornam os grandes jogadores globais com uma posição muito entrincheirada que pode mesmo asfixiar a inovação e a concorrência. Também a globalização tem permitido que estes grandes atores globais, que podem ter origem numa determinada jurisdição, mas que exercem a sua atividade por todo o mundo, independentemente de fronteiras, a escolher os melhores recursos fiscais, as melhores soluções fiscais para a sua atividade e para a redução da sua fatura fiscal. Isto, de alguma maneira, também penaliza os Estados, penaliza os cidadãos contribuintes, na medida em que resultados e lucros gerados num determinado país não são nele tributados, porque precisamente este funcionamento global tem permitido aos grandes atores globais esse planeamento fiscal. Isso tem significado que algumas grandes empresas têm visto um crescimento dos seus lucros muito acima daquilo que é o crescimento da riqueza global, do produto interno bruto global. Isto sugere que os benefícios que foram acumulando pela inovação e pela capacidade de crescerem deste modo não está a ser equitativamente repartida com os consumidores, através de uma baixa de preços, não está a ser repartida equitativamente com os trabalhadores, na medida em que a proporção dos lucros na distribuição do rendimento tem crescido em detrimento dos salários, nem sequer com os contribuintes, na medida em que a carga fiscal efetiva para estes grandes atores globais tem sido bastante reduzida. E isto, naturalmente, é uma situação que, em democracia, é difícil de sustentar. O sistema capitalista, um sistema democrático, precisa de uma repartição justa
daquilo que é o resultado da atividade económica. E essa situação que vamos aqui encontrando tem gerado, portanto, concentração excessiva também de riqueza e uma geração de desigualdades a níveis historicamente muito elevados. Este parece um quadro negro, mas na verdade isto já aconteceu no passado. Desde as revoluções liberais que tivemos a atividade no mercado de diversas grandes empresas e no final do século XIX, no início do século XX, o poder político, precisamente nos Estados Unidos, logo para começar, onde o primeiro grande mercado se acumulou, foi capaz de definir regras para disciplinar o poder do mercado dos grandes atores daquela época. O Sherman Act de 1890, aprovado pelo Congresso americano, foi a base, e ainda continua a ser, da capacidade do sistema político e dos reguladores da concorrência serem capazes de disciplinar a atividade económica, de assegurar que a ordem jurídica do capitalismo permite, seguramente, assegurar um acesso livre ao mercado por parte dos produtores e o respeito pelas escolhas livres dos consumidores. Esta ideia, no entanto, a partir dos anos 60, precisamente nos Estados Unidos, começou a ser posta em causa. Aquilo que tinha sido, e aqui dispenso-me de comentar os detalhes perante professores desta matéria, mas basicamente a ideia de que o direito da concorrência podia estar a inibir eficiências resultantes da economia de escala que podiam beneficiar os consumidores, levaram a uma inversão da orientação política nesta matéria e, portanto, a uma perspectiva mais benevolente do regulador americano relativamente à capacidade de concentração e de crescimento e de economias de escala. Esta ideia deu, portanto, origem à concentração grande que temos visto em muitas indústrias e ao aparecimento também, e coincidiu depois com o desenvolvimento de uma ordem global de livre circulação de mercadorias e de capitais. E estamos agora nesta, portanto, aquilo que hoje em dia encontramos não é muito diferente, embora em circunstâncias completamente diversas e tecnologicamente também muito distintas, daquilo que no final do século XIX nos confrontamos. Grande acumulação de poder empresarial, grandes desigualdades ao nível da repartição do rendimento. Os reguladores globais têm as ferramentas para atuar e é preciso terem a capacidade de as utilizar e a vontade de as utilizar. Nós temos verificado depois perspectivas diferentes entre os diversos reguladores. Temos visto casos de operações de concentração empresarial à escala global que têm que ser apreciadas por reguladores em várias jurisdições distintas, nos Estados Unidos, na Europa, na China, e temos visto como a aproximação dos próprios reguladores é distinta relativamente às mesmas operações. Há casos, aliás, de escola sobre essas perspectivas distintas. Aquilo que também os reguladores dispõem são armas para combater os abusos de posição dominante. São armas para combater auxílios de Estado que possam subverter as regras da concorrência. E a disposição dos reguladores para usar estas ferramentas ao seu dispor, no sentido da proteção do consumidor, da proteção da liberdade de iniciativa económica, da proteção da inovação e da concorrência, é que é absolutamente decisivo. Neste panorama global, a intervenção de cada regulador tem um efeito que pode ir além das suas fronteiras. Tivemos casos, aliás, de operações globais aprovadas por um determinado regulador, que foram depois recusadas por reguladores noutras jurisdições, levaram à desistência das operações em causa. Portanto, perspectivas distintas e formas diversas de encarar estes problemas de concentração, estes problemas de acumulação de poder empresarial, é verdadeiramente aquilo que pode testar os valores de cada região, de cada grupo de países. E, nesse sentido, tem sido
bastante inspirador avaliar a forma como a Comissão Europeia se tem constituído como disponível para usar os instrumentos ao seu dispor para combater a acumulação de poder empresarial. As circunstâncias em que determinado ator tem a capacidade de condicionar as escolhas dos consumidores. São muito referidos, o caso mais recente da multa aplicada à Alphabet, à Google, pela circunstância de ligar o seu sistema operativo ao seu motor de busca, ou, por exemplo, a aplicação à Apple de uma condenação em função, precisamente, de regras de auxílios de Estado, a propósito dos acordos que celebrou com a Irlanda para a redução da sua carga fiscal na Irlanda. E estes são, portanto, exemplos inspiradores. Reguladores que afirmam na sua ação os valores próprios da Europa, os valores da democracia e de uma ordem capitalista verdadeiramente liberal, são inspiradores e, por isso, também temos que cumprimentar aqueles que se dispõem a usar essas ferramentas. Estamos num momento, é um momento de transição, é um momento de muita incerteza, é um momento de grande volatilidade. Nestes dias da Web Summit tenho podido falar com muitos responsáveis de empresas mais pequenas, maiores, grandes investidores globais, a quem pergunto um pouco sobre quais são as perspectivas que têm para os próximos anos. Na verdade, em muitas indústrias, em muitos setores, aquilo que se está a passar na economia global também condiciona a situação do nosso país. E aquilo que sistematicamente ouço é uma grande convergência no sentido da volatilidade e da incerteza. As empresas trabalham com 4 ou 5 cenários distintos para poderem adaptar a sua situação a variações rápidas das circunstâncias de mercado, da evolução tecnológica ou de circunstâncias até políticas. Nestes contextos de incerteza, há escolhas que em cada momento as autoridades políticas têm que fazer. Essas escolhas só podem ser norteadas por uma coisa que são os valores que cada comunidade politicamente organizada escolhe seguir. As escolhas da Europa são claras e é bom por isso que possamos ter um regulador da concorrência que nestes tempos conturbados faz escolhas em função de valores a que os europeus são fiéis há alguns séculos. Muito obrigado.